A sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24, amém? Mateus 24, nós vamos ler o versículo 10. E o tema da nossa mensagem hoje, para você que está anotando, né? Inclusive vou ter que começar a pegar no pé do pessoal de novo, que os irmãos estão esquecendo as agendas em casa, né? Não estão mais anotando. Agora também tem uma vantagem, como o culto está todo na internet, né? Agora é só achar lá o culto, né? Agora os irmãos, não, pastor, é só olhar lá na internet, lá na nossa página. Inclusive você, né, tem a nossa página do Facebook, IMUGME Presidencial, e tem também a nossa página do YouTube, né, IMUGME Presidencial. A gente está compartilha, né, em todas o que é oficial da igreja aqui, a gente vai estar falando, tá bom? Muito importante. Bom, Mateus capítulo 24 e versículo 10, quem achou, diga amém. E diz o seguinte: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Pode ser o próximo? E numerosos falsos profetas surgirão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, ele falando, enganarão a muitos, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, né, no telão aqui está aí, por aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Fala comigo assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O tema da nossa mensagem, fala comigo assim: a última bala do diabo. Fala comigo: a última bala do diabo. Você sabia que o diabo tem a bala de misericórdia dele? A última bala do diabo. Eu queria que o Espírito Santo desse graça para mim, para trazer essa palavra a você e para você, para receber essa palavra em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos com muita fé, com muito temor a Deus. Fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre o meu coração e sobre a minha vida. Você crê nisso? Amém? Amém? Então fala comigo: a última bala do diabo. Pastor, que negócio é esse, a última bala do diabo? Sim, você vai entender isso por quê. Nós temos algo interessante que traz para nós hoje, que a última bala do diabo é algo interessante. É um comportamento que nós trazemos dentro de nós e vamos refletindo, amortecidos, entorpecidos aos poucos, não conseguimos entender. Mas essa última bala do diabo chama-se ofensa. Fala comigo: ofensa. Amém? Ofensa é a última bala do diabo. É a última bala que o diabo quer usar contra mim e contra você, e nos faz ficarmos ofendidos. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, ela funciona de uma forma assim. Nós não temos, quem vem para a igreja, quem passa por um processo de cura, de libertação, ele vem para a igreja, ele aceita Jesus, ele tem uma experiência com o Espírito Santo. Alguns passam pelo encontro, alguns jogam as feridas fora, alguns largam os vícios, né? Os vícios do cigarro, o vício da droga, largam todo tipo de comportamento. Se você era ofensivo, falava palavrão, né? Você vai mudando a sua linguagem, vai mudando a forma de pensar, a forma de falar, muitas vezes muda a forma de vestir, né? Muda a forma de ver o mundo. Uma pessoa com Deus e que tem uma experiência com Deus, ela vai mudando toda a forma de ver o mundo e o que está à volta dela. E aí você vai fechando as brechas para Satanás agir na sua vida. Você vai fechando. O vício não tem mais. Problemas muitas vezes seja familiares, seja profissionais, seja existenciais, eles vão desaparecendo ao ponto que a gente vai crescendo com a palavra, até crescendo na comunhão com Deus. E
E crescendo também nos nossos ministérios, porque aí você chega na igreja e você descobre que você tem um ministério, algo que você gosta de fazer, um dom, um chamado, né? Um feeling, né? E aí isso acontece e Deus vem agindo de pouco a pouco, porque a Bíblia fala que não é de uma vez, é de fé em fé, de glória em glória, é de vitória em vitória, né? A nossa vida, ela não é uma vida reta, né? Não é uma vida reta. A gente tenta muitas vezes no nosso íntimo, né, até de uma forma quase inconsciente, achar que para você ter Deus, estar com Deus, viver com Deus, tem que estar tudo certinho, e muitas vezes não é verdade, e jamais será, porque funciona assim, a linha reta, para ser reta, gente, a única linha reta que eu conheço, é a linha da morte. Como é que é a linha da morte? Imagina lá, na UTI, o camarada está nas últimas, o que acontece quando está nas últimas, e parte, a linha faz o quê? Morreu. A linha reta é a linha da morte. Você quer ir para essa linha? A linha da vida, quando o cara parou, aí vem o médico, vamos lá, emergência, rápido, vamos fazer aquela, como é que chama? Quando dá aquele choque lá, como é que chama? Cadê a Marilene? Como é que chama? A reanimação, mas tem um nome? Tem outro nome? Não. Desfibrilamento, né? Desfibrilador, uma coisa assim. E aí vem a reanimação, aí o coração começa no aí o aparelho foi aí vai e volta, Nossa vida é desse jeito, é altos e baixos. Hoje você está bem, amanhã você não está, hoje você está mais ou menos. É assim, irmãos. A nossa vida é assim. A linha da vida, ela vai de altos e baixos. O coraçãozinho vai batendo, vai e volta, aumenta, diminui. A linha da morte é a linha reta. E a gente muitas vezes fica pensando que tem que ser tudo reto, tem que ser tudo certinho. Não tem como. Mas aí entra a ofensa. No dia a dia, no altos e baixos, nos bons e maus momentos, nos momentos tristes, momentos de alegria, momentos de ansiedade, momentos de preocupação. O grande diferencial do cristão, e Jesus fala isso, ele fala essa palavra porque os discípulos questionam ele, Senhor, quando será o fim? Quando é que isso vai acontecer? Porque ele questiona lá que não vai ficar pedra sobre pedra. Se você pegar todo o capítulo 24, você vai perceber isso aí. Mas Jesus fala o seguinte: não, gente, no fim dos tempos vai acontecer isso. As pessoas vão se voltar um contra os outros, as pessoas vão se voltar. Os irmãos, na verdade, ele está falando, os irmãos serão contra os irmãos. Na verdade, a pessoa muitas vezes fica pensando assim, ele fala claramente, nesse mundo, versículo 9 de Mateus 24, fala assim, muitos vão te entregar para você ser atormentado, vão te matar, vocês serão odiados pelas nações por causa do meu nome. Aí ele fala assim, e nesse tempo muitos serão escandalizados, vão trair uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Essa palavra não é para o povo do mundo. Essa palavra que Jesus estava falando não era para o povo do mundo, era para os discípulos de Jesus. Falou, vocês vão se escandalizar um ao outro, vocês vão se ferir um ao outro, e vocês vão se magoar um ao outro. E fala, vocês vão se odiar um ao outro. Essa palavra não é para quem não é crente. Vou trazer essa ilustração aqui para nós. Essa palavra é para nós, somos crentes. Vocês vão se magoar, vocês vão se ferir, vocês vão se escandalizar. Por que ele estava falando isso? Porque não adianta. Aí o pessoal fala assim, não, pastor, mas lá os meus amigos do mundo, né? Os meus amigos do mundo são muito melhores. Meu ciclo de amizades fora da igreja é muito melhor do que o daqui da igreja. Eu não me decepciono com meus amigos do mundo, eles são muito mais leais, mais fiéis, mais legais. Sabe por que você não se decepciona pelos amigos do mundo? Porque na verdade, você já não tem nenhuma expectativa pela amizade do mundo, pelo conhecimento que você tem. A sua expectativa é por aqueles seus amigos da igreja, os seus, entre aspas, irmãos em Cristo, que você já teria que partir para o outro lado. Mas vamos falar sobre irmãos em Cristo. A sua expectativa com o irmão em Cristo é muito maior do que com um amigo seu do mundo. Que se o amigo do mundo frustrar você, trair você, fazer alguma coisa, você fica chateado, mas você não fica porque já criava a expectativa. Não, meu amigo não é crente, não conhece a palavra, ele caiu, é fraco, não tem jeito. Mas se alguém da igreja te fere, aí você não consegue perdoar.
Você não consegue perdoar porque você falou assim: não, mas como é que pode? Um cara crente, um cara que fala em línguas lá na frente, um cara que expulsa demônio, um cara que faz isso e isso, me ferir, me magoar. O fulano eu perdoo, ele não. A ofensa é a última bala do diabo. É a última bala que o diabo tem para te matar e para levar você para o inferno. Uma mãe desesperada conversa com o pastor e fala assim: pastor, um rapaz, que matou o seu próprio filho, se arrepende, volta para Cristo, começa a pregar para as pessoas, começa a falar de Jesus para as pessoas, começa a ganhar uma para Jesus. Aquela mãe desesperada, sabendo que aquela criatura que estava lá matou seu próprio filho, olha para o pastor e fala: pastor, olha, se esse camarada, se eu me encontrar lá no céu com esse camarada aqui, o negócio não vai ficar bom não. Eu não sei o que vai acontecer se eu me encontrar com esse camarada lá no céu. O pastor olhou para a irmã e falou assim: irmã, mas vocês não vão se encontrar lá no céu. Ela falou: não, pastor, não, irmã, porque ele vai para o céu, você não. Porque você não vai para o céu, porque você não perdoou ele. Se você não perdoar ele, você não vai para o céu. De repente ele vai porque matou seu filho e matou mais uns 10 e se arrependeu, mas você não vai para o céu. Você nunca matou nem uma mosca, mas você não vai para o céu porque você não consegue perdoar. A grande última bala do diabo, a ofensa, que tem matado muitas pessoas, que tem tirado muitas pessoas do propósito de Deus, que tem frustrado muitos sonhos, muitos ministérios, que tem restaurado aquela carnalidade dentro da igreja, onde as máscaras se sobrepõem a tudo e o verdadeiro evangelho fica de lado. As mágoas vão chegando, as feridas vão acontecendo, o perdão é isolado, não consegue se perdoar, e muitas vezes a pessoa pensa que ela que está no controle. Você já viu esse tipo de coisa? A pessoa fala assim: não, eu estou no controle. Você já viu esse tipo de gente? Na hora que eu quiser parar, eu paro. Eu sou viciado em pornografia, mas a hora que eu quiser eu paro. Eu sou viciado em droga, eu fumo, mas a hora que eu quiser eu paro. Eu estou agora no álcool, mas a hora que eu quiser eu paro. Satanás sempre tenta convencer a gente que a gente é que está no controle. Quando você pensa que está no controle, na verdade é o diabo que já está te controlando. Pessoas param com seu ministério, param com seu chamado por causa da ofensa. O ministério que você tinha na igreja, o chamado, um propósito, um sonho, porque o irmão te ofendeu, você já sai. Você já fica no banco: não quero mexer com isso não, porque não, eu que quero, eu quero. Não quero parar, não tem jeito, irmão, não foi você que parou, foi o próprio diabo que já convenceu você disso. Você já está morto, você já levou um tiro na testa, e você não consegue perdoar o irmão que congrega com você, que muitas vezes até ganhou você para Jesus, ou que muitas vezes até ajudou você em momentos difíceis. Você não consegue perdoar ele. Tem gente que sai da igreja por causa de uma pessoa. E tem uma ilustração que ficou me martelando, eu ainda quero preparar uma mensagem só para isso, mas eu falo assim: gente, como é que tem gente que consegue sair da presença de Jesus, da igreja, por causa de uma pessoa que ele odeia, e a igreja tem 99 que amam ele? Tem um monte de gente que ama ele, que gosta dele, que quer ele muito bem, que vai atrás dele, mas ele sai da igreja, e muitas vezes sai da presença de Deus por causa de uma pessoa. Aquela pessoa que está ali na igreja, sentado no banco, é a pessoa que desestrutura ele totalmente, ao ponto que ele não consegue olhar para as 99 que ama ele, e ele só olha para aquele ali que muitas vezes somente ele odeia, somente ele não suporta olhar. E quando a gente tem feridas e mágoas dentro da igreja, no meio da nossa família, onde for, aquela pessoa que você ama e odeia, a única pessoa prejudicada é você mesmo, porque ela faz parte da sua vida o tempo todo. Você acorda pensando na pessoa, vai dormir pensando na pessoa, vai para a lua de mel pensando na pessoa, vai para as férias pensando na pessoa, e quando você vê essa pessoa, você já fica com raiva, já muda o seu humor, o coração já acelera, você já fica, você está de um lado, você já perde a concentração. Quem está no controle? Quem está controlando você? E você está pensando que você está no controle.
Aonde você chega, se a pessoa está na festa, você levanta e vai embora. Quem está no controle? Você? Não, não é você. Você pensa que você está no controle. A bala já foi atirada, a brecha foi aberta, a mágoa já tomou seu coração. Ah, pastor, mas teve aquele Jesus mesmo que ele deixou as 99 e foi lá no aprisco buscar. Não, mas Jesus, olha o que está falando. Jesus deixou as 99 no aprisco, deixou protegida, cuidada, protegida dos lobos, e foi buscar aquela que estava perdida. Mas ele deixou as 99 no aprisco. O que é no aprisco? Deixou guardada e foi atrás de mais uma. Tem gente que fala assim: não, eu já guardei o que eu tenho aqui, o resto que se exploda. Nós temos que tomar muito cuidado, porque esse câncer tem tomado conta das nossas igrejas, de pessoas, de líderes, de ministério. É o louvor brigado um com o outro, é a coreografia brigada, é diácono brigado um com o outro, é pastor um com raiva do outro, que não conseguem se olhar, e eles estão achando que eles estão no controle do negócio. E Satanás entrando, matando um por um, como se fosse um sniper, né? Um tiro certeiro, um tiro que mata, não só o corpo físico, mas mata a alma, mata os sonhos, mata o projeto de Deus. Não se permita a deixar com que esse pensamento continue entrando na sua vida, no seu coração, entrando no seu ministério. Não se permita, não vale a pena. Tem todo esse processo, e aí tem algo revelador que eu vou trazer para você depois aqui, mas esse recado que Jesus falou: ah, pastor, o amor de muitos esfriará. Quando você vê, poxa, aconteceu uma violência, tal, é bem que a Bíblia fala, o amor de muitos esfriará. Não, Jesus não estava falando do amor do mundo não tem amor. Jesus estava falando do amor do povo dele, do amor um pelos outros, do amor até pela palavra e pelo evangelho. Isso é muito interessante. O amor de muitos esfriará, não é de quem não tem amor, é de quem tinha, ou quem tem e está perdendo aos poucos. A última bala do diabo é simplesmente atingir seu coração, atingir sua mente, fazer com que você fique ofendido. Por isso que lá no texto está falando claramente o seguinte, se você olhar lá no texto 24:10, está falando o seguinte, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse falso profeta, ele fala do sentido de pensar, né? Não só do falso profeta que prega uma falsa salvação, uma falsa alegria, uma falsa promessa, mas também o falso profeta é aquele que fala mal da sua igreja, que fala mal do seu amigo da igreja, que fala mal do seu irmão, e que acaba impedindo, porque quem está de lado, quem está vendo o falso profeta falando, fala assim: não, se for para mim ser cristão igual os cristãos que eu vejo aí, eu prefiro ser do mesmo jeito que eu sou, porque já traz uma falsa profecia, uma falsa revelação, que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena ser fiel, que não vale a pena se entregar a Jesus. Essa falsa impressão passa para a pessoa que não conhece a Deus ainda, criando uma grande barreira. Se nós não estivermos atentos, a ofensa continuará sendo a última bala do diabo para te matar. Você ficar ofendido com seu líder, ficar ofendido com seu pastor, ficar ofendido com seu irmão em Cristo, com seu líder de célula, com seu discipulador. E é interessante isso. Se nós não tivermos com o nosso coração aberto, cheios do Espírito Santo, seremos enganados, e a última bala do diabo será usada contra nós. Então, primeira coisa, esse pecado e esse recado não foi para o mundo, foi para a igreja. Segunda coisa é o seguinte, tem outra coisa interessante, que ser igreja não é estar sozinho. Fala comigo, ser igreja não é estar sozinho. Tem outro pensamento agora que está invadindo as pessoas. Fala, não, eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Eu sou igreja, pastor. Alguns aqui até estão falando assim: olha, eu não preciso nem de igreja para me congregar, eu vou congregar aqui em casa mesmo, eu vou ficar de boa, né? Eu deposito as minhas ofertas lá para o ministério tal, não tem problema, eu estou de boa, eu estou em casa, né? Aqui na minha casa eu sou crente, irmão, é uma grande, olha, Provérbio 18:1, mostra para nós lá, Pamela, 18:1, Provérbio 18:1, tem uma palavra interessante,
Provérbios 8:1 fala o seguinte: quem se isola e busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Quem se isola busca interesses egoístas. Muita gente está querendo se isolar. Mas ser igreja, irmãos, não é igrejas, templos isolados. Ser igreja é congregar. Por isso fala igreja. Igreja é isso aqui, é todo mundo junto. Junto que nós fazemos o corpo. Não tem como o nariz falar assim: nariz, ô perna, você está onde? Não, eu estou aqui, a perna está numa esquina, o nariz está na outra, o braço está na outra, a cabeça está na outra, o pescoço, né, que a cabeça é Cristo. Então o corpo está todo fora, o corpo está todo, cada um. Não, irmãos, porque somos corpo de Cristo. Então cada um é um membro do corpo de Cristo que se faz igreja. Então se faz igreja quando se congrega, quando se reúne. Se não se reúne, não é igreja. O corpo não pode estar dividido, o corpo tem que estar junto. E muitas pessoas colocaram no coração deles que não precisa vir para a igreja, não precisa congregar, não precisa nem, entre aspas, se unir a uma igreja, não precisa nem de uma cobertura espiritual. Não, eu sou crente em casa, não tem problema, né? Até quando as pessoas vão continuar pensando desse jeito e elas vão se isolando, porque o isolamento, ele vai gerando o que todo mundo quer, um isolamento, né? Lembra de um rapaz, um senhor, né, que foi morto há 5 anos, ele estava morto, sentado na cadeira, assistindo TV em casa, né, na Suécia, né? Por quê? Porque ele pagava tudo pelo banco, os parentes não iam visitá-lo, ele não conversava com ninguém, a energia, a água, a TV, era tudo débito bancário, ele recebia aposentadoria pagando, ele estava 5 anos sentado no mesmo lugar morto. O governo sueco até fez uma campanha para as pessoas, porque todo mundo se isolando, né? Cada um cuidando da sua própria vida, e quando morrem sozinhos. Se for pedir ajuda, não tem como pedir ajuda para ninguém. Igrejas divididas e separadas é a mesma coisa. O camarada vai se isolando. Quando você vê, já está morto. Morto espiritualmente, morto sentimentalmente. E não tem nem como ninguém achar ele para ajudar. Porque tem uma frase que fala o seguinte: que quem não é visto não é lembrado. Quanto mais ele vai se isolando, quando ele percebe, ele já está morto. Nem ele consegue. Você já teve essa experiência? Fica 3 meses sem vir na igreja, e chega na igreja: ah, pastor, eu senti que os irmãos estão olhando meio torto para mim, assim, ó. Os irmãos estão olhando meio torto, os irmãos não estão nem lembrando de você, você existe. Sabia que muitas vezes acontece isso? E ele fala: não, eu senti que o irmão olhou meio torto. Não, irmão. Aí chega uma pessoa ainda abençoada, olha em vez assim: meu irmão, que bom que você veio e tal, que saudável assim. Ah, irmão, está desviado, é? Aí o diabo fala: tá vendo, aí ó, tudo igual. Essas igrejas é tudo igual, esses crentes é tudo falso. E Satanás, direto, mata a sua alma, mata o seu coração, mata a sua salvação. Porque você deixa a semente da mágoa, você deixa a semente do desprezo entrar no seu coração. Você não consegue perdoar. Você exige dos outros aquilo que muitas vezes você não faz. Você exige misericórdia de Deus, mas não tem misericórdia de ninguém. E não é isso que Deus quer para nós. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim. Jesus fala isso, porque o Senhor Jesus sempre fez isso. Ele mostra a ferida, ele arranca a ferida, mas ele mostra o remédio ali. Então sempre vai acontecer isso. Ser igreja é não estar sozinho, gente. Ser igreja não é estar sozinho. Ser igreja é estar junto. Ser igreja é você entender que um dia o próprio Senhor Jesus falou: serão milhares, milhões, serão muitos como a areia da praia. Um louvor eterno a Deus, adoração completa a Deus. Deus nunca falou assim: eu quero você sozinho me adorando, meu filho, eu te levo. Senão Jesus poderia ter falado: ó, gente, vai só vocês os 12 mesmo, não chama ninguém, não ganha ninguém, fiquem em silêncio, eu vou levar vocês para o céu comigo, já está tudo pronto lá, e deixa o resto que se exploda. Não, Jesus falou: não, eu quero que vocês vão atrás, eu quero que vocês falem do meu evangelho, eu quero que vocês falem que eu sou a luz do mundo. Irmão, se tem alguém, a única pessoa que autorizou falar da vida dele é Jesus. O problema é que os crentes estão falando mal da vida do outro, um fala da vida do outro, fala de fulano e cicrano, e não fala de Jesus.
O único que deixou autorizado falar da vida dele é Cristo, e muitas vezes você não fala. Você fala mal do irmão, mal do fulano, mal do vizinho, mal do seu patrão, mal da sua empresa, mal da empresa que você trabalha, mal do presidente, mal não sei de quem. Jesus deixou autorizado. Jesus falou: falem de mim, falem de mim. E a gente não fala, a gente prefere falar da vida dos outros. Esse câncer vai tomando o coração da igreja e vai matando as nossas vidas espirituais, atrasando, protelando o propósito de Deus para a igreja, e muitos caem. A Bíblia fala que serão enganados até os escolhidos. Mas, gente, a nossa decepção não é com o mundo. A nossa decepção é sim com a igreja. Porque as pessoas saem da igreja e voltam para o mundo. Lá quebram a cara, se arrebentam, mas não saem do mundo. Mas da igreja, se o pastor olhar torto, não volta mais. Se o pastor chamar a atenção, não volta mais. Se o pastor falar alguma coisa que você não concorda, você não volta mais. Você está pronto para dizer não quando vem alguma coisa de Deus para você. Você está pronto para deixar com que seu coração se, poderia dizer assim, seu coração se endureça para a palavra, que vem como uma espada de 2 gumes. Tem uma coisa gravíssima, só para você entender como é que é grave esse negócio. A gente fica pensando que a igreja é o melhor lugar do mundo, que o céu é o melhor lugar e a nossa esperança, e a gente simplesmente não faz com que a igreja se torne o melhor lugar. A gente quer que as pessoas façam. A gente não pensa em fazer o melhor louvor para Deus, a gente quer que alguém faça o melhor louvor para Deus, para a gente avaliar. A gente não presta a melhor frase para Deus que a gente traz no coração, a gente quer que saia de alguém essa frase. E para fechar, antes da conclusão, a guerra entre homem, Satanás e Deus foi desde a criação do mundo. O grande artifício do diabo é tentar nos convencer que a gente está no controle. Não, eu estou no controle. Lembra de Eva? O que aconteceu com Eva? Eva, a serpente fala para ela, você certamente não morrerás. Certamente você pode decidir. Agora o pior de tudo, só para fechar, o primeiro assassinato da história humana que nós cremos e que a Bíblia diz, foi num culto, gente. O primeiro assassinato foi por causa de um culto. O primeiro assassinato foi por causa de uma adoração. O primeiro assassinato foi porque estavam 2 irmãos a um momento de adoração e gratidão a Deus. Um ofereceu a Deus e Deus recebeu, o outro ofereceu e Deus não recebeu, porque Deus não recebeu dele, ele foi lá e matou o outro. O primeiro assassinato foi por causa de um culto de adoração a Deus. Um adorou a Deus da maneira certa, o outro adorou errado. Tem muita gente adorando Deus aqui na igreja, mas ele está doido para matar o irmão dele do lado, e se puder ele mata, e muitas vezes mata, porque a Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino. As pessoas se ferindo, pessoas se agredindo, pessoas se disputando, Satanás sorrindo. Olha os crentes aí, fazendo conta de coisas insignificantes e gerando feridas gravíssimas para sempre em suas vidas, porque não tem mais o que fazer. Você não tem mais vício de droga, não tem mais vício disso, não tem mais nada. A única coisa que você tem agora é o seu coração, e Satanás quer arrebentar com ele, quer te ofender, te humilhar, e quer que você reconheça que você é uma vítima, que você é uma vítima, você não merecia isso.
Você não merecia o que o pastor te falou. Você não merecia o que o líder te falou. Você não merecia o que aquele irmão fez com você. É melhor sair dessa igreja. É melhor voltar para o mundo. Lá no mundo, pelo menos, meus amigos são sinceros. Aqui na igreja só tem gente falsa. É isso que Satanás está plantando no coração de muitos que pensam que estão no controle. Mas Satanás já controlou a sua vida. Satanás já controlou o seu coração. Satanás já te controlou e você está achando que você está no controle. A bala já pegou. Mas há uma esperança. A esperança é, em Efésios 6:10, se puder colocar para nós. Só tem um remédio para isso. Perdão. Tomar posse dessa armadura de Deus, para resistir firme às ciladas do maligno. Olha lá, Efésios 6:10, coloca para nós lá. Fala claramente sobre isso. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, e assim vocês se mantenham firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pode ficar de pé em nome de Jesus.